Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E estamos em mais uma meditação bíblica. E neste dia, a minha se deu no livro de 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 18 até o 29. E nesses versículos menciona as ações de graça do rei Davi. Ele entrou na casa do Senhor e ficou perante ele e disse. E aqui começa a expressão de gratidão a Davi para com Deus. E ele começa dizendo: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Este capítulo, esses versículos, é uma expressão do rei Davi quanto a uma promessa que o Senhor lhe fez. Aqui no capítulo 7. Para resumir um pouquinho, o rei Davi expressou que ele morava numa casa de cedros e não achava justo que a tenda de Deus se achasse numa tenda. Então o rei Natã falou que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que era construir a casa, uma casa para Deus. Então aqui, esse foi o diálogo de Davi para com Natã e de Natã para com Davi. Porém, naquela mesma noite, Deus apareceu para o profeta e falou que ele não construiria uma casa para Deus. E quem faria isso seria o seu filho, o seu descendente. Porém, Deus fez uma promessa para Davi, e foi esta promessa a qual levou Davi a expressar sua gratidão a Deus. E Deus prometeu, depois vocês podem ler com calma, e eu não vou ler para que o vídeo não fique muito longo, porém, Deus aqui, falou aqui, falando para Davi. Porém, a tua casa, ou seja, a casa de Davi e o seu reino serão confirmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus prometeu a Davi que o reino dele seria firmado para sempre e que o trono dele seria estabelecido para sempre, estaria sempre diante de Deus, que seria através de Salomão. Quando Davi ouviu tudo isso, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus, ou seja, ele foi render graças a Deus por uma promessa que ainda iria de acontecer, e aconteceu, mas seria uma promessa ainda muito distante. Contudo, Davi tomou tempo para agradecer a Deus. E a minha meditação foi, eu quero que você reflita também a respeito. Todos nós temos promessas. Em algum momento você também recebeu uma promessa que ainda não se cumpriu. Mas o que você acha de também fazer o mesmo que o rei Davi fez? De render graças a Deus pela promessa que ainda se cumprirá. E que certamente essa promessa se cumprirá nos seus filhos, como foi o caso do rei Davi, mas é uma promessa de Deus para ti e para os seus descendentes. Por que não entrar na casa do Senhor? Entrar na casa do Senhor também significa você entrar na presença de Deus para render graças, louvores, demonstrar a gratidão pela bondade que Deus já prometeu que fará. Então, reflita. Diante de tudo que você tem vivido, você tem demonstrado essa gratidão a Deus? Você tem se mostrado grato, expressado essa gratidão pelo que Ele falou que ainda fará? Então a Bíblia é maravilhosa, porque ela nos traz esses relatos verídicos e nos faz refletir. E foi assim que se deu a minha reflexão nesse dia, no dia 1º de abril de 2026.
Então, que Deus abençoe a todos vocês. Leia com calma, para vocês entenderem todo o contexto bíblico. Leia 2 Samuel, capítulo 7, que é a promessa de Deus, a ação de graça de Davi, inclusive o capítulo 8. Tome o tempo para ler e você vai ver que, olha só, que coisa linda, que fala assim, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. E Davi foi matando os inimigos e tudo mais. Outra vez aqui, ó, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Veja que Deus sempre estava com Davi, mas olha o coração dele. Ele rendia graças a Deus por tudo e a todo momento. E isso fez a diferença para o rei Davi. E para concluir, no livro dos Salmos, que agora não vou me recordar bem o capítulo, a Bíblia deixa claro que Davi, ele rendia graças a Deus, ele fazia orações de gratidão 7 vezes ao dia. Ou seja, o coração dele era de humilhação, redenção e gratidão. São alguns dos segredos que eu vejo, características fortes no rei Davi. E então, ele foi bem-sucedido em toda a sua vida, porque ele tinha esse coração para com Deus. E que você e eu venhamos construir dia após dia essa gratidão ao nosso Deus. Deus abençoe poderosamente e até a próxima meditação bíblica.